Bom dia, gente, tudo bem? Voltamos aqui tentar ver se a live funciona agora. Vamos ver se vai entrar direitinho sobre autoconhecimento. Eu e a Adri vamos conversar um pouco, um bate-papo, né? Esse é o nosso primeiro vídeo e teremos muitos aí durante o decorrer do tempo, porque nós acreditamos que autoconhecimento é o início, né? O início de tudo, o início do nosso crescimento, tanto pessoal, profissional, enfim, qualquer que seja espiritual, a gente precisa, né, de autoconhecimento e a gente só começa a se abrir a entender nossa missão, a entender o nosso propósito quando nós temos esse autoconhecimento. E a Adri é uma pessoa aí com uma energia incrível, é uma pessoa maravilhosa e a gente vai estar compartilhando juntas aqui e falando, né, um pouco sobre autoconhecimento nesse passar aí decorrer do tempo, e a gente quer compartilhar e receber também informações que vão nos auxiliar, né, nessa caminhada. Acho que quando estamos todos juntos, a caminhada se torna mais leve, porque como a Adri estava falando, né, não é uma linha reta para chegar ao autoconhecimento, sim, aos trancos e barrancos, mas quando estamos juntos é muito mais fácil, né? Eu vou tentar chamar a Adri aqui no Instagram. Senão, a gente vai lá para a aromaterapia sem mistérios. Vamos ver se vai. Olha, agora, Adri, conseguimos! Ah, que maravilha! Eu acho que era a internet, Adri. Quando a internet está oscilando, ele não deixa essa conexão. Mas olha que bom. Nossa, agora eu nem cliquei, já entrou tudo. Falei, agora destrava o negócio, agora vai. Vamos. Quer falar sobre isso, né? E hoje é o primeiro vídeo, né, Adri? Tava comentando. É para nos desmotivar, só que isso não vai acontecer. Pelo contrário, a gente vai seguir. Fortalecer ainda mais. Adri, eu estava comentando nossa intenção, né, de fazer bate-papos, nós duas, assim, ao decorrer, ainda a gente não sabe se toda semana, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas sempre que possível, se possível, uma vez por semana, a gente quer estar aqui, porque a gente entende que também o autoconhecimento é um caminhar, né, um caminhar que a gente precisa diariamente estar também conectado, ligado a isso, né, tanto para quem quer aí, por exemplo, eu gostaria de ter prosperidade, tanto pessoal, profissional, espiritual, e em todas as áreas da nossa vida, sem o conhecimento, a gente não vai se sentir suficientemente feliz, a gente não vai levar a vida de uma forma leve, fluida. Então, tudo começa pelo autoconhecimento, mas não que seja fácil, né, Adri? Eu acho que todas as pessoas que buscam isso sabem o quão desafiador é, e esse caminhar nem sempre é fácil. Mas quando a gente tem uma pessoa, um grupo, pessoas, né, com quem poder também compartilhar essa caminhada, e essa é a nossa intenção também de estar aqui para juntos, né, todos nós seguirmos nesse caminhar do autoconhecimento, sempre que necessário, né, também a gente poder contar com alguém, e muitas vezes o terapeuta, né, um terapeuta é a pessoa mais indicada. E aí, se você quiser, né, se apresentar rapidamente também, um pouquinho, e falar um pouco também sobre autoconhecimento, que eu sei que vocês têm um conhecimento gigante sobre o assunto, né? Ai, obrigada, Marcele. Não, acho que a gente sempre tem conhecimento. A quantidade, acho que ela não pode ser medida, porque conhecimento é aquilo. O quanto eu estou aberto, né? Então, a cada dia eu me abro mais. Então, a cada dia, sim, eu vou aprender coisa nova, vou mudar de opinião, vou refletir sobre o que eu achava, porque o autoconhecimento é isso. Nada fixo. Nada fixo, a não ser a vontade de se conhecer, né? E eu posso dizer que foi essas dúvidas, que foi doença, que foi crise financeira, dificuldade de relacionamento, que me levou, né, para o caminho do autoconhecimento. E que mais tarde me levou a deixar uma profissão, né, e me tornar uma hipnoterapeuta sistêmica. Então, hoje, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas a fortalecer o caminho do autoconhecimento, como? Tirando os bloqueios emocionais,
Porque, né, eu digo que a nossa mente, a parte subconsciente, ela é uma gavetinha sem fundo. Então, tudo que você viveu desde a barriga da mamãe está ali. E se você não olha, se você não dá um outro sentido para isso, você não caminha de uma forma tranquila pela vida. Não que não vai ter problemas, obstáculos, pelo contrário. Isso tudo nos fortalece, dependendo da forma como a gente encara. Então, a partir do momento que eu percebi isso, eu falei, não, peraí, né? Esse negócio de missão, conversar, pessoas, eu me identifiquei muito com isso. Então, hoje eu trabalho com a hipnoterapia sistêmica. Por que sistêmica? Porque fez muito sentido para mim que eu, sem olhar para a minha ancestralidade e sem acolher a minha criança interior, eu nunca vou ser absoluta. Eu vou estar pisando em ovos, né? Porque se eu não conheço, não conhecer no detalhe, mas principalmente respeitar e agradecer pela vida de quem veio antes e acolher aquela criancinha que mesmo sendo frágil, foi forte, porque foi ela que foi apontada como fraca, como burra, como não sendo boa o suficiente para nada. Isso me tornou o adulto que eu fui, que eu sou, né? Então, por isso que se não houver essa tríade, a gente não consegue, vamos dizer assim, alcançar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é bom, ele é gostoso, mas você está disposto a mudar hábitos? Você está disposto a se questionar aquilo que você diz que é verdade? Porque autoconhecimento é isso. É você chegar ao ponto de admitir, nossa, eu era uma fraude. A minha opinião era formada em cima da opinião de outras pessoas, porque no fundo não é assim que eu penso. Eu gostava do que outras pessoas gostavam. Eu pensava sobre mim formas que as pessoas pensavam e me falavam, e eu dei como verdade. Então, realmente, o que é? É você tirar uma máscara. E falar, não, eu tenho uma qualidade e mil defeitos, mas sou eu. Essa sou eu. Então, vai ter uma pessoa do meu lado que vai me aceitar dessa forma, do que 10 convivendo comigo pelo sim que eu digo para eles quando eu quero dizer não, quando eu estou dizendo não para mim. Né? Então, é muito envolvente tudo isso, assim, você querer passar por tudo isso e você falar, não, hoje você chora, amanhã você ri, você chora, você ri, e tá tudo certo, porque quem falou que a vida é só trabalhar, cuidar de casa, para quem tem cuidar de filhos, ainda mais agora sobrecarregado com pandemia. Quem falou? Onde está escrito isso? Porque numa das conversas você falou, nós somos uma espiritualidade, não focando em religião, né? Uhum. Mas é exatamente. Se isso que eu tenho aqui serve de transporte no meu dia a dia, o meu corpo, é para me levar para algum lugar, mas não é para o trabalho. Não é para casa. É para minha evolução. Enquanto eu sou um ser espiritual. Né? Então, é dessa forma que eu vejo o autoconhecimento, eu vejo a nossa evolução aqui. Exatamente, Adri. Nossa, assim, eu acho que você já conseguiu fazer uma síntese mesmo do que é o autoconhecimento. E é como você falou, é desafiador, muitas vezes vai doer, porque é como tirar essa máscara, parecer que a gente até está renascendo, somos outra pessoa do que nós imaginávamos, que nossas crenças estavam nos levando também. E é desafiador, mas é libertador ao mesmo tempo. E além disso, que eu ia comentar sobre autoconhecimento, tudo isso também, muitas vezes a gente coloca essa máscara para, assim, um exemplo meu, né, quando eu comecei, eu descobri um pouco sobre isso, começou, claro, com os óleos essenciais, eu fui expandindo a consciência, me abrindo a coisas novas,
e eu fiz um curso, uma imersão com o José Roberto Marques, que é o Desperte Seu Poder. E confesso que na época, foi em 2019, eu fiz pensando assim, ó, eu despertar o meu poder para atingir alguma coisa, por exemplo, enfim, uma conquista profissional, pessoal, só que era algo externo na época, e nem eu sabia o que eu queria, afinal, se era para mim, se era para mostrar para os outros, e foi lá que eu entendi o poder que o José Roberto Marques falava. Ele é coach, ele também é terapeuta, né, em várias áreas. Eu tive essa imersão e no segundo dia eu percebi que o despertar o poder é despertar quem somos, né? Quem somos de verdade. E lá foi falado, claro, sobre auto-perdão, sobre perdão com outros. E eu comecei a entender que muitas vezes sozinhos a gente não consegue acolher essa criança interior, sozinhos. E é um caminhar, não vai ser de um dia para o outro também. Então é tudo, assim, ó, é o dia a dia mesmo, né? E lá eu descobri também que algumas coisas que eu não queria mexer, eu não queria, questão mesmo familiar, e só percebi lá, quando eu realmente entrei nas profundezas, e eu percebi, eu disse assim, eu não perdoei essa pessoa ainda. E eu achava que eu tinha perdoado, enfim, porque eu falava que tinha perdoado, eu achava, os outros achavam, só que na verdade eu não tinha o autoconhecimento, e eu tive lá. Só que foi dolorido, eu lembro que foi muito dolorido, só que foi libertador. E assim comecei a buscar, né, essa forma de evoluir, né, pessoalmente, espiritualmente, mas sempre tentando ver por dentro, né, o meu, realmente, quem sou eu, o que eu sinto em relação às coisas. E naquele nosso último encontro que nós fizemos com você, né, Adri, eu e mais outras pessoas, lá você trouxe muito também, foi uma sequência, claro, de encontros, mas para mim pegou muito a questão da criança interior. E são coisas que sozinhos às vezes não dão conta de que a gente precisa acolher, ou de que aquela criança lá está precisando de amor, e que a gente precisa todo dia pensar nela, acolher ela e dar amor a ela. E porque, como você falou, muitas vezes a gente recebeu uma informação lá no útero também, ou mesmo na infância, e a gente traz aquilo, que não somos capazes, que não somos... E quando a gente olha para a criança e vê o quão forte ela é, e o quão, assim, por sermos hoje quem somos, ela passou, superou tantas coisas, e por que a gente acha que ela é frágil? Por que a gente esquece de dar amor, de acolher ela? Então, esse caminhar do autoconhecimento, nenhuma coisa tira a outra, né? A gente, muitas vezes, algumas pessoas começam pelo coach, né, a se descobrir, se autoconhecer, o que eu acho maravilhoso, adoro, mas a gente também começa a seguir, né, buscando outras coisas, e nenhuma anula a outra, nenhuma terapia anula a outra, elas se complementam. Só que, como você falou, se não existir essa tríade, se não existir isso, a nossa vida a gente não vai ser feliz como merece, né, como a gente veio aqui para ser feliz. E muitas pessoas acham que trabalhar e pagar conta, e é isso, e não é. A gente precisa mais, é mais que isso. Só que antes de termos autoconhecimento, a gente vai vivendo a vida no automático, ou pensando, porque todo mundo fala que é isso, e a gente não vive a nossa essência, e nem se descobre, né, na nossa missão. Então, o autoconhecimento são várias coisas que vão nos trazendo a real felicidade, a real essência de quem somos, de quem nós realmente, se a gente tiver que dizer, isso é libertador. E não se sentir mal por isso também, quando a gente precisar dizer não. Senão a gente vai ficar sempre vivendo pro outro, fazendo mais pro outro, e nunca dando o tempo, o nosso, né? O que nós realmente, o nosso amor, o amor próprio, tudo envolve o caminhar da espiritualidade também, tudo está envolvido, mas é realmente o autoconhecimento. A partir daí, a gente também, além de tudo que a gente já comentou, eu acho que a gente começa a curar também doenças físicas nossas, que o que chega no nosso corpo físico, que já vem há algum tempo também, muitas vezes, 85% ou mais das doenças físicas, elas já vêm de problemas emocionais, do corpo emocional, mental, e depois elas chegam no corpo físico. E quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente começa a tentar buscar a causa daquele problema, e não tratar sintomas.
previne doenças também do corpo físico, enfim, é uma infinidade de coisas. E eu acho que todos, né, que estamos nessa caminhada, a gente sabe que é lindo, sim, é lindo, é desafiador, mas eu acho que a gente sente que a gente vai se transformando na pessoa que a gente realmente é, né? Eu acho que quando a gente chegar lá no fim dessa encarnação da nossa vida, a gente nem vai ter medo do nosso dia, porque a gente se descobriu, a gente se renasceu, né, a cada dia também com esse autoconhecimento. Então a gente tem a ideia de que está vivendo mesmo o nosso potencial, né, o nosso máximo também. Eu acho que isso é bem assim, para mim é uma alegria, né, poder viver e estar todos os dias conectada, a me autoconhecer cada vez mais, enfim, limpar crenças, curar essas crenças também, e a gente vai se autodescobrindo, né? Sim. Olha, eu arrisco em dizer que as doenças, elas são geradas pela falta do perdão, pelo excesso de ego. Falta do perdão, porque quando se fala em perdão, vamos analisar. O que é mais comum? Ah, você tem que perdoar quem te fez mal. Aí você fala assim, mas eu vou perdoar, eu não quero conviver com aquela pessoa, eu não quero viver, eu não quero olhar, eu vou ter que aceitar aquela pessoa. Então, assim, já começa o problema aí, no entendimento do que é o perdão. Então, na hipnoterapia, a gente deixa claro que o verdadeiro perdão não é aquele que você olha para a pessoa e fala, tá, eu te perdoo. Como se a pessoa fosse culpada. Aí eu vou dar um passo atrás agora. Por que aquela pessoa agiu daquele jeito? Porque ela responde a uma programação mental que vem desde a sua ancestralidade e é reforçada durante a sua infância, nesta vida, nesta infância. Então, por isso que é tão forte, por isso que você costuma atrair sempre o mesmo tipo de pessoas, amigos, relacionamentos, chefes. Você muda de empresa, tá tudo ótimo no começo, daqui a pouco você tá, nossa, mas de novo, o chefe assim, o chefe que não me entende, que não me respeita, que não... Então, começa a observar isso. Então, o perdão, o que que é? Eu escolho deixar de carregar o peso que a sua programação, que só diz respeito a você, está me dando, está me causando. Porque se nós entendermos que eu tenho uma programação mental, você tem a sua, eu tenho que respeitar a sua. Eu não tenho que ficar falando, não, Marcele, mas você tem que mudar nisso, nisso, nisso. Ou como muitas mulheres fazem, depois do casamento eu melhoro ele. Não se melhora ninguém, a não ser que a própria pessoa queira. Então, você querer, você dizer que perdoa, achando que o outro é culpado, você está carregando o peso ainda. Então, isso assim, é uma sementinha. Mas peraí, Adriana, você está falando então que o outro foi lá e me deu uma facada, foi porque eu quis? Não racionalmente. Mas qual é a sua programação mental? O que já vem da sua ancestralidade? Você parou para conhecer um pouquinho da sua história? Por que pessoas se tornam tão ricas em tão pouco tempo? Mesmo aquelas que pode acontecer alguma coisa e perder e daqui a pouco tempo tá rica de novo. E aquelas que são miseráveis ao extremo a vida toda. É quando você vai ver, os pais foram assim, os avós foram assim, os bisavós foram assim. E tá certo, porque a vida é difícil. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos os mesmos órgãos. O que muda em nós apenas é a aparência física externa, né? Por localização, hereditariedade. Mas por dentro, nós somos idênticos.
Até tamanho de órgãos, peso, é semelhante de acordo com a sua estrutura. Então, o que faz uma pessoa ser rica e o que faz uma pessoa ser pobre? É a sua programação mental. Rico atrai rico, pobre atrai pobre. Mas, Adriano, o que isso tem a ver com autoconhecimento? Tudo. Porque quando você se conhece, você sabe que o que estão dizendo aí fora não é a verdade. O que estão dizendo aí fora é um subconsciente coletivo, mas que você não precisa dar como verdade. Tenha a sua verdade. Então, quando eu digo, eu te perdoo pela facada, é porque você está dizendo o quê entre linhas? Eu reconheço que a sua programação tem falhas, como a minha também. Porque quantas pessoas nós já magoamos com uma fala, com uma atitude, e a gente nem se deu conta. Aí a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu te magoei e eu nem percebi. Então por que o outro é intencional quando nos magoa e nós nunca magoamos o outro intencionalmente? Então são essas reflexões que nós vamos estar trazendo nos nossos encontros, né? Explicar melhor essa programação mental, como entender, falo programação, peraí, meu computador, tecnologia, sim, gente, hoje tudo é tecnologia, até a nossa mente. Porque por incrível que pareça, a nossa mente ela é atemporal, não tem tempo e espaço. Olha a chavinha aí do autoconhecimento. Porque se eu falar agora, lembrem de um limão, o que vai acontecer com a boca de vocês? Vai começar a salivar, porque já veio aquele gosto do limão. Alguém pôs um limão na boca para isso? Não. Mas você tem a lembrança do que é um limão. Então, tá guardado aqui. Se tá guardado, a gente falou, a memória subiu, os nossos sentidos, né? Eles atuaram. Por que pro limão é assim e pro restante das coisas é diferente? Não é. Então, é isso que nós vamos estar trazendo, explicando isso, a forma como passar por isso, né? Vai ser muito bom, né? Se fosse pegar uma reta aí, chegasse lá, linda e maravilhosa, mas não. Mas o interessante é o caminho. O que eu escolho ver nesse caminho? Pegar um chicote? Ah, porque eu não faço nada certo? Ah, porque... Ou simplesmente, aprendi mais uma. Peraí, deixa eu anotar aqui no meu caderninho e seguir. Exato. Né, exato. E nós conversando, né, sobre esse... hoje vai ser um pouco de tudo, assim, uma live um pouco mais rápida também, que é para dar esse início, né, para todo mundo entender, assim, qual que é a nossa ideia, qual que é a intenção. E a gente conversou outro dia, né, Adri, que cada novo encontro, cada live que a gente assiste, quando a gente começa a pega uma coisa aqui, pega outra ali, isso também a gente começa a utilizar, a praticar, e aí se fala muito, tem várias pessoas também que falam sobre programação neurolinguística, e tudo tem um complemento com tudo. Então, assim, o que a gente fala, o que a gente expõe com a nossa fala e com os nossos pensamentos, a gente também acaba concretizando depois no material. Aquela pessoa que vive reclamando, ela já pensa assim, nossa, esse novo emprego agora quer ver que eu vou ter o chefe, como você falou, né, sobre o chefe, assim, que pega no meu pé, faz isso. Quer ver que o próximo vai ser a mesma coisa, porque os chefes todos são assim. E ela vai lá e tem essa mesma história, mesmo acontecimento na vida. E a gente não tem ideia do quanto as nossas palavras têm poder, o quanto o nosso pensamento mais ainda tem poder. Então, se a gente também aprender a usar o nosso mental para a gente ser mais feliz, para a gente conquistar muitas coisas e entender profundamente, né? Porque como você falou, gostei bastante desse exemplo, assim, porque tem algumas pessoas que elas se dão muito bem na vida e elas, tudo que elas fazem, elas são reconhecidas, elas ganham financeiramente muito bem, e outras que trabalham muitas vezes mais do que aquela outra, parece que ficam ali patinando, né? Então, quando a gente também começa a se questionar sobre isso, poxa, eu sou um bom profissional,
eu me dou, eu faço tudo. Claro que tudo é uma construção, ninguém também vai, no caso, muitas pessoas ricas financeiramente, milionárias, têm também uma história, uma trajetória, e nem estou tirando o mérito, né, dessas pessoas, mas tem muitas pessoas que ganham um salário mínimo e elas trabalham tanto quanto aquele outro. E elas não conseguem sair, elas não conseguem novas oportunidades, porque o meio em que elas vivem, a ancestralidade delas. Então, muitas vezes, nós aqui até nem fizemos nada quanto a alguma crença, mas é uma crença que vem da ancestralidade, que se a gente não curar isso, a gente não consegue. Então, o autoconhecimento vai se encaixando. O autoconhecimento de quem somos, o autoconhecimento do que passa dentro da gente, e também isso, da gente se auto-questionar. Se questionar com tudo. Por que eu sempre, nossa, eu me dou, eu faço tudo certo, e financeiramente as coisas não acontecem, ou mesmo no lado amoroso, ou enfim, para tudo. E aí quando a gente começa a se questionar, a gente começa a buscar ajuda. E eu falo ajuda porque muitas vezes a gente não consegue sozinhos fazer, por exemplo, uma auto-hipnose, fazer alguma autocura. Então, a gente vai precisar, faz uma hipnose, faz lá uma constelação familiar e vai se descobrindo e vai encontrando o que está bloqueado, né, no nosso caminho. E isso também eu acredito que seja autoconhecimento. E esse conhecimento, no caso, é muito necessário na nossa vida para que realmente a gente possa usufruir, né, do máximo que a gente está aqui para usufruir. Então, eu acho que tudo isso que você falou, esse exemplo, né, gostei bastante, porque acontece e tem vezes que a pessoa nem se questiona porque o meio em que ela vive é aquilo. Não, mas é assim, a gente nasceu pobre, a gente tem que morrer pobre. A maioria das pessoas que ela convive tem esse pensamento. Mas quando a gente começa a se autodescobrir, a gente começa a se autoconhecer e se questionar e buscar formas de sair desse bloqueio, até a gente começa a ter novas amizades, novas pessoas que surgem no nosso caminho e a vida flui de uma forma diferente. Então eu sempre falo assim, ó, muitas vezes vai ser doloroso a gente buscar ali o bloqueio, depende da pessoa, ela tem casos, tem uma história muito, né, dolorida, e ela não, sozinha também não consegue chegar lá, enfim. Então com uma hipnose, por exemplo, ela consegue curar esse trauma. E digo até por mim, quando a gente fez os encontros, Adri, me emocionei demais quando fui ao encontro da minha criança interior. Foi muito emocionante, teve dor, mas aquela dor também limpou. E eu senti muitas transformações mesmo na vida, no meu dia a dia. Então, para a gente ver, né, que talvez muitas vezes a gente nem sabe do que elas estão falando, o que é isso, criança interior. E quando a gente recebe essa informação, a gente vai buscar esse conhecimento. E a gente sempre vai trazer, claro, a Adri, que trabalha com isso principalmente já na prática, na experiência dela, vai trazer essa informação. E eu sei que muitas pessoas falam, o que deve ser isso que elas estão falando? Mas quem estiver com a gente nesse caminhar vai entendendo e a gente vai conseguindo, sabe, se a gente consegue fazer essa cura, essa limpeza também que a gente precisa fazer de crenças que a gente o tempo todo está recebendo, né, do exterior. Por isso que a televisão também, ela não é uma coisa que deve ficar ligada, que mesmo sem prestar atenção, a gente está recebendo aquilo e está sendo armazenado. Então, assim, são coisas que eu tenho certeza que toda vez que eu escuto uma live da Adri, para mim aquilo já é assim, um passo a mais no meu caminho, um degrau a mais. E eu acho que compartilhar, ainda mais que a gente vai estar juntas, né, Adri? Eu fiquei tão feliz, assim, de coração mesmo, uma gratidão, assim, nossa, que bacana. Eu sei que a gente tem algo muito bom, tanto para nós mesmas, assim, para receber, para acrescentar na nossa vida, mas também um pouco para que chegue a mais alguém também, né? E possa transformar aí a vida de alguém também. Assim como aqueles nossos encontros transformou e tem transformado na minha vida também. Então eu sou muito grata por estarmos aqui juntas e poder, isso aqui vai seguir, né, Adri? Então vai ter muita coisa boa aí para chegar a mais. É verdade. Eu acho assim, a gente sempre... Peraí que ficou mudo para mim agora, Adri. Voltou? Não estou te escutando.
Ué? Será que Eu não mais fiz alguém aí nada. também tá escutando? Eu tô Acho que escutando o Instagram normal. que tá bugando pra gente. Bom, mas se Olha, alguém mais, se alguém que está na live está escutando, a gente logo também já está finalizando, né? Aí se você quiser deixar um recado aí final, e aí depois a gente segue nas próximas semanas com assuntos também. Aí eu não sei a Michelle se está aí, estou ouvindo, a Miriam está aí, então pode falar, Adri. Não sei o que está acontecendo, normal, então pode mas deixar o aí bom seu é você recado. ouvir também, né? É, tá normal. Voltou para você, não? Tira o fone. Tira o fone. O fone, Tira o o... meu, vou tirar, É, vamos ver se tira. funciona. Vamos ver se vai Agora eu funcionar. quero o Tá fone, viu? ouvindo? Só essa live tá uma... Quantas barreiras vencidas hoje, hein, Marcele? Conseguimos. Esses nossos encontros, Marcele, é o que eu quero, né? Quando eu tive a ideia, que eu te convidei, foi justamente porque um profissional falando, ele é profissional. Uma pessoa que está aberta falando, que não é profissional, mas se deu o direito da dúvida e sente a transformação, é muito diferente. Por isso a nossa parceria. Porque você esteve aberta desde a primeira vez que nós conversamos. Então, o seu exemplo, ele é fabuloso para o mundo, porque mostra quando a pessoa está aberta, o que acontece na vida dela. Então, por isso que na hora que eu comecei a pensar, falei, não quero, eu vou insistir em autoconhecimento, é o caminho. E assim veio você, não é por acaso, né? Nada é por acaso nessa vida. Então, é justamente isso, essa parceria é o quê? É mostrando um lado profissional e o lado de quem se permitiu, levando conhecimento para quem hoje está lá fechado, né? Falando, não, eu estou certo, eu sou a vítima, o outro que é culpado. Então, ou seja, as pessoas tendo acesso a esse tipo de informação por duas vertentes diferentes, é mais fácil da gente plantar nossa sementinha. O que você acha? Isso aí, Ali, eu fico muito feliz porque eu acho que quando a gente se abre e as coisas acontecem, ainda mais quando a gente tem um profissional do nosso lado tão competente e que eu sei que tem, né, a boa intenção de ajudar mesmo, de auxiliar e de querer ver a pessoa ali realmente evoluir, né? Então, assim, eu só gratidão, assim, ó, de verdade, estou muito feliz. Eu acho que desde que nós conversamos com a ideia ali, eu disse, nossa, não é à toa, eu acho que a gente fez sim, e eu vou ficar muito feliz de mostrar um pouco, né, de como alguém está recebendo essa transformação, e é um caminhar, não vai ser na próxima semana que eu talvez traga algo muito novo, mas eu acho que tudo é poder compartilhar, né, esse meu caminhar, que principalmente começou esse ano, e foi através daquele convite que você fez também, através do Tribos de Luz, também com a Lucinha, com a Florence, com a minha irmã. E está sendo assim, ó, magnífica, muito gratificante a gente ver o que o universo vai nos mandando, né? Mandando pessoas ao nosso encontro para nos auxiliar nisso. Então, isso não tem preço. Sou muito grata, muito grata. Então, por hoje, eu acredito que a gente vai finalizando por aqui. Mas aí, semana que vem, hoje a gente acabou não divulgando, né, Adri? Mas semana que vem a gente também tá com a ideia de fazer no YouTube também, para deixar as lives salvas no YouTube. Então, vai ser um trabalho bem bacana para chegar, né, ao maior número de pessoas, porque o que é bom e vai realmente trazer algo para alguém, eu acho que assim, ó, tem que ser compartilhado. Eu só consegui me abrir, evoluir de algum um pouco, né, porque algo chegou a mim, uma live, uma pessoa, enfim. Então, sejamos todos nós que estamos aqui, quem chegar depois também, assistir depois, que com certeza é mais uma luz, né? Somos velas aí que vão acendendo uma outra para a gente fazer uma egrégora linda juntos todos
para a nossa evolução, que eu acho que é o principal motivo de estar aqui, né? Então, gratidão a todos que participaram aqui da nossa live, Adri. E a você principalmente, né? Muito, muito obrigada, gratidão por tudo, pela amizade, pelo profissionalismo, pelos convites também da vida, né, que você me fez. Então, muito gratidão. Eu que agradeço a contribuição, a sua participação, agradeço a vocês também. E bora lá tocar esse caminho aí que a gente vai superar. A gente vai chegar no pote de ouro, vamos ver. Um beijão. Um ótimo dia para todos. Beijo, Beijos. gente. Tchau.